Cara, taticamente, eu digo que é aquilo que a gente vem falando aqui semana após semana, né? A marcação no meio de campo não funcionou. Não entendi por qual motivo o Payet quis ficar lá grudado lá no David, lá do lado. Então aí abriu ainda mais o campo para a equipe do Criciúma jogar. Mas eu costumo dizer, né, até que eu gosto de assistir jogo no mudo para que a gente possa analisar melhor. E eu estava Uhum. observando melhor, o Vasco inicia o jogo com um controle de posse. E do nada, a equipe do Criciúma começa a entender que o meio de campo do Vasco ele tem uma dificuldade de marcação, sobe um pouquinho essa marcação e o Vasco acaba não conseguindo chegar ao gol do Criciúma e depois do gol desmorona tudo. Então, na minha opinião, o que aconteceu naquele jogo do Vasco foi uma série de erros. Primeiro, de escalação. Medel não poderia ter sido titular. Tanto é que ele sai no início do segundo tempo, né, no intervalo. Payet também não poderia ser titular, porque a parte física pegou. Outra questão, o Ramon Dias, o Vasco inicia de uma forma que ele quer. Só que, a partir do momento que o Vasco perde o meio de campo, a substituição de só mudar peças, ela não funcionou. O Vasco precisava ter mais um homem no meio de campo, porque o Felipe Matheus estava flutuando por ali. E isso não aconteceu. Então, para mim, também, a substituição do Ramon Dias, ela não adiantou. Terceiro e mais importante situação que mexe com o resultado de um jogo é a parte mental. A partir do momento que o Vasco toma o segundo gol, toma o terceiro gol da forma que tomou, começam as vaias. Não estou dizendo aqui que a torcida é culpada, pelo amor de Deus. Estou dizendo que começam as vaias e isso começa a jogadores que estavam errando errar ainda mais. Por quê? Porque é um time que mentalmente é fraco. Hoje você vê que o Vasco consegue, quando toma um gol, dificilmente ele entra em reação, ele consegue uma reação. Então, é um time que não aguentou a pressão. Então, além do tático, a parte mental pegou e pegou muito nesse time. E aí, meu irmão, eu acho que a gente ter tomado só 4-0 nesse segundo tempo, que o Vasco foi bem moroso e bem receptivo ao meio de campo do Criciúma, foi pouco, ficou no lucro. Eu falei, inclusive, na live do Comentaléu pós-jogo. A gente poderia ter tomado 5, 6, 7 e ficou barato. Acho que foi uma junção de erros táticos, mais uma parte mental que foi embora. E aí, meu irmão, o bicho pegou, o Vasco acabou perdendo aquele jogo ali da forma que perdeu e foi barato. Poderia ter tomado muito mais.